entender a dinâmica da vida financeira de vocês. Qual que é o custo familiar de vocês? O custo de família mesmo. Se eu sou eu e meu marido e meus filhos, qual que é o nosso custo com tudo? Qual que é o nosso custo? Mercado, farmácia, aluguel, combustível, parcela de carro, parcela de casa, enfim, escola das crianças, inglês, presentes de todos os meses. Como que é a minha dinâmica? Quanto que é o meu custo de vida? Entendendo o custo de vida, aí sim, nosso custo de vida é R$5.000, um exemplo. Então, quanto cada um recebe, quanto que cada um pode contribuir, qual que é a percentual de cada um, conforme o nível de renda de cada um. Como eu disse aqui, dificilmente um casal vai ter a mesma renda. Sempre uma vai ser maior, uma vai ser menor. É difícil ter o equilíbrio exato da renda. Então, como que vai ser a distribuição dessa receita? Quais são os gastos individuais de cada um? A gente precisa colocar limites nesses gastos. Porque se eu tenho uma renda familiar, vamos dizer aí, de R$8.000 e meu custo de vida é 5, então quer dizer que eu tenho tá sobrando aí R$3.000. Um exemplo, tá? Poderia ser 2.000 e a minha renda está sobrando R$200. Enfim, tá sobrando alguma coisa nesse caso. Onde que eu vou direcionar esse dinheiro? Inicialmente, você não tem um planejamento. Mas e depois, quando eu tiver esse planejamento, calcular a reserva de emergência. Quanto que é a reserva de emergência para minha família? Se manter por 6 meses, por um ano. E depois disso, quais são os meus sonhos de curto, de médio, de longo prazo? O que eu vou fazer para conquistar e alcançar cada um? Quais são os prazos de cada um? Quanto que eu tenho que poupar por mês? Eu não tô nesse patamar de guardar dinheiro ainda, eu tenho dívidas. Então, como que eu vou fazer para quitar as minhas dívidas? E os dois, por mais que às vezes a dívida seja de uma decisão de um só, eu sei que muitas vezes acontece isso. Um dos dois faz a dívida sem comunicar a outra parte. Mas enfim, já tá feita. Então agora nós estamos conversando, como que nós vamos resolver isso para que isso não aconteça, para que a gente aprenda com os nossos erros e não façamos novamente não caímos novamente na mesma situação. Então são tudo pontos que a gente precisa colocar para começar a organizar essa vida. Então, reúna a família, quais são... E assim, se o diálogo entre o casal é importante, que dirá entre a família, uma família aí que tem 2, 3 filhos. Cada um tem o seu sonho, gente. As crianças têm os seus sonhos, os adolescentes têm os seus sonhos, nós temos os nossos sonhos. Então, se nós colocarmos tudo isso num papel, colocar prazo em cada coisa, todo mundo vai conquistar, porque daí vai ter prioridades. Nós não vamos gastar mais com coisas aleatórias, nós vamos ter prioridades, e quando nós temos prioridades, nós sabemos dizer não para as coisas desnecessárias. Mas se nós não temos um plano, se a gente não tem um planejamento, a gente vai gastando à toa. Nós vamos gastando, deixando a vida levar, exatamente como a música. E é isso que você quer para sua vida? Você quer deixar a vida levar? Não, a gente não quer. Eu não quero que vocês deixem a vida de vocês simplesmente levarem vocês. Sabe por quê? Porque quem planeja, realiza. Quem não planeja, não realiza nada. Vai viver sempre um passo após o outro sem vislumbrar nada. E quando eu falo planejamento, e eu deixo muito bem frisado isso para vocês, que o planejamento, muitas vezes, as pessoas se assustam quando eu falo de planejamento, mas não pode se assustar, porque não é isso. Um planejamento não te deixa preso, um planejamento te dá liberdade. Te dá liberdade de você entender que você vai realizar todas as suas coisas. E tem data e prazo para isso acontecer. Então você precisa entender que quem planeja realiza os sonhos, realiza os objetivos, realiza, porque você visualiza, você pôr ações em práticas para conquistar tudo isso. E se você determina isso em família, se isso é uma conversa, se isso é uma reunião que você faz, todos vão estar focados nisso. E as crianças entendem isso, e os adolescentes vão entender também. Por isso que eu falo, ter as coisas claras é muito mais vantajoso do que ficar se escondendo, de ficar levando sem ter perspectivas de resolver aquilo.
E com isso a gente consegue cortar gastos desnecessários. A família entende o rumo que vai ser tomado, vive orientado. E quando eu falo de planejamento, uma coisa muito importante também, que às vezes as pessoas confundem, é que falam assim, ai, mas eu não vou viver o agora, eu só vou viver pensando no futuro, eu só vou... Não, gente, não é isso. Você vai viver o seu agora em paralelo com as coisas que você está construindo para o seu futuro, né? Para suas reservas, para os seus objetivos que você, né, tá alcançando. Você vai viver agora as suas experiências, as coisas que você gosta de comprar, as coisas, só que com um planejamento. Isso te dá muito mais liberdade de viver. Você vai viver com um sentimento de que você tem dinheiro. Não aquele sentimento que a maioria das mulheres tem de que nunca tem dinheiro para nada. Por quê? Porque recebe o dinheiro no mesmo dia, sumiu. No mesmo dia evaporou. Gente, no mesmo dia, muitas vezes. Recebe no dia 5, no dia 6 não tem mais nada. Aí vai passar todas as compras no cartão de novo para pagar no mês seguinte e é aquela bola de neve. A gente tem que inverter essa bola de neve. Essa bola de neve tem que ser, eu recebi meu dinheiro, eu destino para as coisas que eu quero, porque eu mereço ter dinheiro. Eu destino para os meus sonhos, para as minhas reservas e depois com o que sobra, eu faço o meu mês. E dentro desse dinheiro, gente, vai ter as experiências, vai ter o que você gosta, mas você vai gastar com consciência. Você vai enxergar a visão futura do seu planejamento. Isso é libertador. Então, como que o casal pode organizar tudo isso que eu falei? Escolha um dia da semana para vocês fazerem esse orçamento, para vocês conversarem sobre isso. Sabe por quê? Que não é simplesmente a gente fazer o orçamento e esquecer. A gente precisa acompanhar. E se uma coisa que você põe foco, você não tá ali sempre vendo, as coisas parece que acontecem? Sim, é a mesma coisa. Então faça o seu planejamento, converse, determine o que vocês vão fazer, quais as ações que vocês vão fazer, o que vocês não vão mais errar, que vocês já erraram, o que vocês podem fazer de diferente. Coloquem foco, escolham um dia da semana, nós vamos conversar sobre isso todo sábado de manhã. Um exemplo, tá, gente? Na sexta-feira à noite, meia hora, 15 minutos. Pessoal, vem cá, eu quero conversar. Tá vendo essas metas aqui? Ó, nós cumprimos esse mês. É um passo atrás do outro, não é pensar assim, ai, parece que é muita coisa. Não, vamos um mês após o outro, ó, esse mês nós conseguimos, e o mês que vem tá tudo indicando que vai conseguir, esse mês não deu, mas no mês que vem vamos tentar fazer diferente. É um passo a cada dia. E outra coisa, né, descreva quais são as coisas importantes para a família de vocês, para vocês dois, que o dinheiro não compra. Porque nós estamos falando aqui de relacionamento, e se nós estamos junto com alguém, com alguma pessoa, é porque a gente tem um amor muito grande por ela. Então, o que o dinheiro não compra? Porque às vezes, nós ficamos tanto no automático, nós vivemos a vida tanto no automático, que nós não damos valor e atenção para as pequenas coisas, os pequenos gestos. E aí, eu não estou dizendo que a gente tem que esperar o outro sempre, não. Muitas vezes a gente tem que tomar iniciativa, fazer pequenas ações, gente, que podem mudar a percepção do outro e o outro começar a se tocar e mudar também. Então tem que partir da gente também, não é só do outro, né?